Olá, bom dia. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Nós estamos aqui, todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, refletindo, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida, Passamos 10 minutos refletindo sobre a palavra de Deus, Você que acompanha os vídeos, espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado com você, nessas breves mensagens, é apenas uma reflexão, mas a palavra de Deus, todas as vezes que nós abrimos o nosso coração para recebê-la, ela produz em nós um fruto, uma semente, e essa semente, ela tem o poder, de crescer, ela tem o poder de transformar a nossa vida, Esse fruto, ele tem o poder de mudar a nossa vida. Então, depende muito da forma que nós recebemos a palavra de Deus, Não depende dela, depende sim de nós, da forma que nós abrimos o nosso coração para recebê-la, E nós temos já disponível no canal em torno de 100 vídeos, Você que tiver um tempinho, quiser acompanhar, os vídeos são todos de 10 minutos, se inscreva, ativa o sininho, para que você possa ficar por dentro e para que o nosso canal venha crescer, À medida que o canal cresce, as mensagens são entregues para mais pessoas, E esse é o intuito principal, é que a palavra de Deus ela seja levada cada vez mais, para mais pessoas. Hoje eu quero refletir com vocês no livro de Lamentações. Você que está em casa, que consegue abrir a sua Bíblia, nós vamos ler aí Lamentações capítulo 3. Você que ouve apenas o áudio, não consegue assistir o vídeo, eu sempre falo nos vídeos, Chega em casa, antes que o dia termine, tenha um tempo, abra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, Ela tem esse poder de transformar a nossa vida. Então, hoje eu quero ler com vocês o versículo 22, 23, que diz assim, olha, Lamentações, capítulo 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã e grande é a tua fidelidade, Então aqui o profeta Jeremias, ele escreveu esse livro de Lamentações quando o povo de Israel tinha sido levado cativo, Tinha sido levado para a Babilônia por conta da desobediência, do pecado, de tudo que eles fizeram, Por muitos anos o Senhor enviou profetas para falar para eles colocarem a vida deles em ordem, para que eles pudessem, estar diante de Deus com os mandamentos, os princípios que o Senhor tinha ensinado, Mas ainda assim, o povo desobedeceu, o povo pecou contra Deus, e então eles entraram aí num período de juízo, Num período onde eles foram levados como cativos, E foram viver em outra terra, com outros costumes, Com outras coisas a serem oferecidas, E o profeta aqui nesse momento, ele no início do livro, ele começa a se lamentar, O próprio livro diz Lamentações, ele se lamenta por tudo que está acontecendo com o povo, E aqui, já do 3 em diante, ele começa a dizer para o povo que nunca é tarde, para que eles possam se arrepender. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E quando que nós podemos ter acesso às misericórdias do Senhor? Quando nós temos um coração arrependido, quando nós temos uma atitude de arrependimento. Então, quando o nosso coração se arrepende de algo que nós fazemos de errado e quando nós buscamos reconciliação com Deus, então nós podemos acessar essas misericórdias do Senhor, Quando nós, falamos ontem, escolhemos caminhar pela porta estreita, então, as misericórdias do Senhor, elas vêm sobre a nossa vida, A misericórdia nada mais é que um ato de Deus, de demonstrar amor, compaixão, Um ato de perdão, bondade que Deus tem para conosco, Mediante ao nosso erro, aquilo que nós cometemos que desagrada a Deus, aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, E como eu sei que eu estou agindo, de uma forma pecaminosa ou errada ou que tem entristecido o Espírito Santo, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus.
Então, todas as vezes que nós aprendemos na palavra, nós aprendemos o que é certo e o que é errado. Os princípios bíblicos, né, da palavra de Deus, que muitas vezes, como eu sempre digo, ele vai na contramão do mundo, né? O mundo prega algo e a palavra de Deus prega outra coisa. Então, quando nós agimos da forma que o mundo nos diz que tem que ser feito, então muitas vezes nós estamos errado e diferente da palavra de Deus. É onde nós temos que nos arrepender, né, dos nossos maus caminhos. E eu gosto sempre de dar um exemplo, né, para que a gente possa entender melhor. Então, vamos falar a respeito do perdão, que é algo que eu sempre falo, né, porque eu sei que o perdão é algo assim que todos os dias nós temos que estar prontos e abertos a perdoar as pessoas, né? Assim como nós queremos que o Senhor nos perdoa. Então, quando você tem uma situação desagradável, algo com alguém, e aquela pessoa às vezes te faz mal, ou ficou numa situação onde você fica com mágoa, rancor, ódio, a palavra de Deus nos ensina o quê? Nos ensina a perdoar, né? Nos ensina a entregar a Deus a situação, né? Orar a Ele e falar, Senhor, eu perdoo essa pessoa, né? Não quero ficar com raiva, mágoa. Então, esse é um princípio de Deus. Quando nós andamos com falta de perdão na nossa vida, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Dessa forma, né, nós não conseguimos acessar as misericórdias do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor, ela acontece de que forma? A cada manhã ela se renova. Grande é a sua fidelidade. O povo tinha pecado contra Deus e estava agora vivendo um cativeiro, né, pagando pelo preço da desobediência, mas o profeta estava falando para eles, ainda há tempo, né, nós podemos erguer as nossas mãos, nós podemos clamar ao Senhor, dizer para Ele que nós nos arrependemos do que nós fizemos, e então o Senhor trará sobre nós um novo recomeço, né, trará sobre nós as misericórdias dEle, que a cada manhã se renova, né, um dos atributos de Deus, né, a natureza de Deus é o amor e um dos atributos é a sua misericórdia, né? Deus, ele é especialista em nos perdoar, em nos amar, em ter para conosco compaixão e através disso, então, nós conseguimos, né, recomeçar, conseguimos aí acessar as misericórdias de Deus e viver um novo caminho. Então, a palavra de Deus para nós hoje é que nós não viemos nos esquecer da misericórdia do Senhor, que elas se renovam a cada dia, né? É uma compaixão, um ato de nos perdoar por aquilo que nós fazemos de errado. Mas para que nós possamos, né, viver as misericórdias do Senhor, nós temos que pedir perdão. Todos os dias nós temos algo a pedir perdão para Deus. Às vezes, né, nós olhamos e falamos assim, mas eu não roubo ninguém, não tenho feito mal, não mato, né, não tenho estado em adultério, então eu não tenho cometido pecado, não tenho errado. Não, às vezes nas coisas simples, né, nós erramos. Por isso que nós temos que sempre pedir para o Espírito Santo para que Deus, Senhor, examine o meu coração, esquadrinhe o meu coração e veja se há em mim algo que o Senhor não aprove, né? O Senhor não está feliz com o que nós temos feito. Então o Espírito Santo, ele traz a nós o fato de nós negligenciarmos a palavra de Deus, de nós não estarmos perto do Senhor, de nós não termos um relacionamento com Ele, nós estamos, né, em uma atitude aí de desobediência, né, de pecado. Por quê? Porque nós estamos longe do Senhor. Quando nós estamos longe do Senhor, nós aprendemos isso, né, a nossa carne, ela se inclina para o mal. Então, são muitas coisas que nós temos que todo dia examinar a nossa vida, né? Não são só, como se diz, os pecadão, os pecadinhos, né? São coisas simples que nos afastam da presença de Deus. Então, hoje, essa palavra para nós, para que nós viemos nos lembrar da misericórdia, para que nós aprendamos como acessar essa misericórdia a partir do momento que você se arrepende, que você tem o desejo de se reconciliar com Deus. Essas misericórdias, elas vêm para, né, a sua vida, para a minha vida. Então, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe aí o resto de semana. Se você gostou da palavra, curte, compartilha, né? Busca na palavra de Deus aí mais mensagens que falam sobre a misericórdia do Senhor. Tem outras passagens, né? E você vai conseguir entender talvez melhor. Ou o Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar, tá bom? Que Deus te abençoe e eu te aguardo aqui para o próximo vídeo.